Você já parou para observar o céu em uma tarde quente de primavera e desejou que aquelas acrobatas velozes e elegantes escolhessem o seu quintal como morada definitiva? As andorinhas são muito mais do que simples pássaros migratórios que cruzam continentes em busca de climas mais amenos. Elas representam a verdadeira alma da natureza em movimento, trazendo consigo uma aura de renovação, liberdade e uma harmonia que poucos outros animais conseguem proporcionar a um ambiente doméstico. Ter a presença constante dessas aves no seu jardim não é apenas um privilégio estético, mas sim uma estratégia inteligente para quem busca um ecossistema equilibrado e livre de pragas. Imagine acordar com o som suave dos seus gorjeios e observar as manobras impossíveis que elas realizam no ar, caçando insetos com uma precisão cirúrgica. Se você sempre quis atrair essas visitantes ilustres, mas nunca teve sucesso, saiba que existe uma ciência por trás do comportamento delas. Elas não escolhem qualquer lugar para descansar ou nidificar. Elas buscam segurança, fartura de recursos e condições muito específicas que muitas vezes passam despercebidas pelo olhar humano. Neste guia detalhado, vamos mergulhar fundo nos segredos que transformam um simples jardim em um verdadeiro santuário para as andorinhas. Prepare-se para entender a biologia, os desejos e as necessidades dessas aves incríveis, pois hoje você vai aprender os primeiros passos de um plano infalível para que elas não apenas visitem sua casa, mas decidam que ali é o melhor lugar do mundo para criar suas famílias. Para começar essa jornada de transformação, precisamos entender o que torna um local irresistível para uma andorinha. Diferente de muitos pássaros que buscam sementes em comedouros, as andorinhas são insetívoras estritas e passam a maior parte do tempo em voo. Isso significa que a dinâmica do seu jardim precisa ser pensada de forma tridimensional. O primeiro grande truque, e talvez o mais fundamental de todos, é o fornecimento estratégico de água de qualidade. No entanto, não estamos falando apenas de um potinho esquecido em um canto. As andorinhas possuem uma relação única com a água. Elas preferem fontes que ofereçam movimento e visibilidade. Um banho de pássaros com uma pequena fonte ou um borrifador que cria uma névoa fina pode ser o convite que faltava. Elas adoram voar através de gotas suspensas no ar para se refrescarem e limparem suas penas sem precisar pousar por muito tempo, o que as mantém seguras de predadores terrestres. Além disso, a água deve estar em um local aberto, permitindo que elas tenham uma rota de fuga clara. Se você instalar uma fonte cercada por arbustos densos, elas se sentirão acuadas e provavelmente evitarão o local. O segredo aqui é o espaço livre combinado com o frescor do movimento hídrico. O segundo truque essencial foca em um material que muitas vezes tentamos eliminar dos nossos jardins, a lama. Você pode achar estranho, mas para muitas espécies de andorinhas, a lama é o material de construção mais precioso que existe. Elas são arquitetas habilidosas que moldam seus ninhos usando pequenas esferas de terra úmida misturadas com saliva e fibras vegetais. Se o seu jardim é perfeitamente seco e pavimentado, elas terão uma dificuldade enorme em encontrar a matéria-prima necessária para construir seus berçários. Durante a temporada de reprodução, criar uma pequena estação de lama, mantendo uma área de terra nua constantemente úmida, pode ser o diferencial que as fará escolher a sua propriedade em vez da do vizinho. É fascinante observar o trabalho incansável desses pássaros transportando centenas de bolinhas de lama para erguer suas estruturas sob os beirais das casas. Esse gesto simples de oferecer o material de construção demonstra que seu jardim é um ambiente de suporte completo para o ciclo de vida delas. Avançando para o terceiro truque, precisamos falar sobre a base da alimentação dessas aves, os insetos. Se você utiliza pesticidas químicos para manter seu jardim impecável, você está, na verdade, enviando um sinal de proibido para as andorinhas. Elas são as maiores aliadas do controle biológico. Uma única andorinha pode consumir centenas, às vezes milhares de mosquitos, moscas e outros pequenos insetos em um único dia. Para atraí-las, você deve cultivar um jardim que sustente a vida. Isso significa plantar espécies nativas que atraiam os insetos polinizadores e outros pequenos invertebrados que servem de banquete para as andorinhas. Quanto mais biodiverso for o seu espaço verde, mais rico será o cardápio disponível. Em vez de ver os insetos como inimigos, veja-os como combustível que manterá essas aves incríveis fazendo acrobacias sobre a sua cabeça. O equilíbrio é a chave. E ao aceitar um pouco mais de natureza selvagem no seu quintal, você cria o banquete perfeito para atrair uma colônia vibrante. O quarto truque envolve a estrutura física para o descanso. Apesar de passarem muito tempo voando, as andorinhas precisam de pontos estratégicos de observação e repouso.
Elas adoram fios de energia, mas você pode replicar esse conforto instalando poleiros artificiais em locais altos e desimpedidos. Linhas de arame ou galhos secos posicionados em áreas abertas funcionam como torres de vigia. Nesses pontos, elas podem descansar entre as caçadas, socializar com outras andorinhas e vigiar o território contra possíveis ameaças. Ter esses locais de pouso seguros e altos faz com que elas se sintam no controle da situação, aumentando consideravelmente o tempo que passam dentro do seu campo de visão. Cada um desses detalhes constrói uma mensagem clara para as aves. Este lugar é seguro, farto e acolhedor. E este é apenas o começo da nossa estratégia para transformar seu jardim no destino favorito das andorinhas da sua região. Dando continuidade ao nosso guia para transformar seu espaço em um santuário, o quarto truque fundamental envolve o elemento mais vital da natureza, que é a água. No entanto, para atrair andorinhas, você precisa entender que elas possuem um estilo de vida quase inteiramente aéreo. Diferente de outros pássaros que pousam calmamente para beber, as andorinhas adoram dar mergulhos rápidos e rasantes sobre a superfície da água. Para atraí-las, o ideal é instalar uma fonte com água em movimento ou um banho de pássaros que seja largo e relativamente raso. O segredo aqui é o movimento. O som da água caindo ou o brilho de um pequeno chafariz solar atua como um farol visual e auditivo para essas aves que estão voando alto. Quando elas percebem esse reflexo, associam o local a uma fonte de hidratação e também a um lugar para se refrescarem nos dias de calor intenso. Mantenha essa água sempre limpa, pois a higiene é um fator determinante para que elas decidam retornar todos os dias ao seu jardim. O quinto truque é fornecer a matéria-prima essencial para a construção dos ninhos, a lama. Muitas espécies de andorinhas são verdadeiras engenheiras e utilizam pequenas pelotas de barro misturadas com palha para erguer suas estruturas em paredes ou sob telhados. Se o seu jardim for muito seco ou totalmente pavimentado, as aves terão dificuldade em encontrar material de construção por perto, o que as forçará a procurar outro lugar para morar. Você pode ajudá-las criando uma pequena área de terra úmida ou um prato raso com uma mistura de barro e água durante a primavera, que é a época de reprodução. Esse gesto simples economiza uma energia preciosa para as aves, que não precisarão voar longas distâncias carregando lama no bico. Ao verem que o seu jardim oferece material necessário para a casa delas, as chances de elas se estabelecerem definitivamente ali aumentam drasticamente. O sexto passo envolve a oferta de moradia direta por meio de caixas de ninho ou prateleiras de nidificação. Algumas espécies de andorinhas preferem cavidades, enquanto outras preferem apoios horizontais protegidos. Pesquise quais espécies são comuns na sua região e instale caixas de madeira com a abertura do tamanho adequado. A localização dessas caixas é o ponto crítico. Elas devem ser colocadas em locais altos, geralmente abaixo do beiral do telhado ou em postes altos, longe do alcance de predadores como gatos e serpentes. Além disso, certifique-se de que a entrada da caixa esteja voltada para uma área aberta, permitindo que a andorinha entre e saia em alta velocidade sem obstáculos. A andorinha é uma ave que preza pela praticidade e pela segurança da sua prole, então um abrigo bem posicionado é um argumento infalível para que elas escolham o seu jardim. Chegamos ao sétimo truque, que é talvez o mais importante para o equilíbrio do ecossistema do seu jardim, a manutenção de uma fonte natural de alimento. As andorinhas são insetívoras vorazes e podem consumir centenas, às vezes milhares de insetos em um único dia. Para atraí-las, você deve evitar ao máximo o uso de inseticidas e defensivos químicos. Um jardim repleto de flores nativas atrairá polinizadores e pequenos insetos que servem de banquete para as andorinhas. Ao eliminar os venenos, você garante que as aves tenham comida em abundância, mais importante, que essa comida seja saudável. Elas atuam como um controle de pragas natural, eliminando mosquitos e moscas de forma eficiente e sem custo. Cultivar plantas que florescem em épocas diferentes garante que sempre haverá atividade de insetos, mantendo o interesse das aves durante toda a temporada. O oitavo e último truque é a paciência combinada com a consistência. As andorinhas são aves migratórias e possuem uma memória geográfica incrível. Se elas encontrarem um ambiente favorável no seu jardim este ano, as chances de voltarem no ano seguinte com seus filhotes são altíssimas. Por isso, mantenha as fontes de água limpas, os poleiros disponíveis e o ambiente livre de perturbações constantes. Evite movimentos bruscos ou barulhos excessivos perto das áreas onde elas costumam pousar ou nidificar. Com o tempo, elas passarão a confiar na sua presença e você será recompensado com um espetáculo diário de acrobacias aéreas e cantos melodiosos que trazem uma vida única para qualquer residência.
Seguir esses 8 passos é mais do que apenas um hobby. É um compromisso com a biodiversidade e com a preservação dessas aves tão fascinantes. Ao oferecer abrigo, água, comida e segurança, você transforma seu jardim em um oásis de resistência em meio ao avanço das áreas urbanas. Observe cada detalhe, desde o rasante na fonte de água até a coleta meticulosa de lama para o ninho, e sinta o privilégio de conviver de perto com um dos maiores símbolos de liberdade da natureza. Se você gostou dessas dicas e quer aprender mais sobre como atrair outras espécies e cuidar dos pássaros que visitam sua casa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Deixe seu comentário contando qual dessas dicas você vai colocar em prática primeiro, ou se já teve a alegria de ver andorinhas fazendo ninho no seu telhado. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama a natureza e nos ajude a espalhar o conhecimento para que mais jardins se tornem lares seguros para as nossas aves. Muito obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.